Vamos lá com o Caio Serrinoli mais André Cremonês, ao vivo a partir da Câmara de Vereadores com um novo assunto. Será que tem quiprocó nessa história do busão que acabou, né, sendo atingido por um caminhão um dia desses aqui na Rondon, bem pertinho de São Manuel? Que história é essa, Caio? O acidente foi na segunda-feira, Rodrigo, e esse micro-ônibus, ele é usado pela Secretaria de Educação para levar alunos até o Conservatório de Tatuí. São alunos que tocam na banda municipal, então eles estudam lá em Tatuí. E o ônibus acabou se envolvendo num acidente relativamente grave. E aí, a comissão de fiscalização e controle da Câmara aqui de Bauru resolveu investigar para ver se está tudo ok, porque esse micro-ônibus, pelas informações e pela documentação que existe, ele deveria rodar apenas dentro da área territorial de Bauru, ou seja, ou dentro da cidade, no máximo na zona rural em alguns pontos. E o que tem acontecido é que ele tem sido utilizado para levar esses alunos no transporte intermunicipal de Bauru até Tatuí, fazendo o trecho de volta, né? Então, ontem eles descobriram que esse termo de cessão de uso realmente determina que o ônibus só pode ser usado aqui em Bauru, porém a situação não é bem essa, né? O ônibus tem sido usado já há algum tempo e vocês então conseguiram com essa documentação identificar que possivelmente o uso esteja sendo usado, o ônibus esteja sendo usado de forma irregular, Estela. Exatamente, isso é muito grave. Não é a primeira investigação que a comissão que eu presido de fiscalização e controle tem feito em face do governo municipal acerca dos veículos da educação e a sua utilização para certas viagens. Veja que a investigação anterior apura a cessão de ônibus zero para uma viagem turística que cobrou R$300 por cada viajante. Ou seja, isso não é do interesse nem da cultura, nem da educação. Um ônibus apropriado para viajar entre municípios. Já pelas fotos do acidente, chamou a nossa atenção, porque visivelmente já dava para notar que é um veículo com características de circulação urbana. Então, nós imediatamente solicitamos alguns documentos. Ontem fomos em diligência até a Secretaria de Educação buscarmos esses documentos, e um desses documentos não havia para nos ser entregue. Qual seria? A autorização da Artesp de circulação desse veículo. Nos foi cedido o termo de cessão de uso, que data ainda de 2010. É um veículo que pertence à Secretaria de Estado de Educação e ele tem duas cláusulas, pelo menos três, na verdade, que chamam bastante atenção e que foi desrespeitado pelo município. A cláusula segunda fala da obrigatoriedade da utilização somente para o transporte de estudantes. E a terceira, na obrigatoriedade da utilização desses veículos somente na circunscrição do território, ou seja, urbano-rural, mas somente dentro do município de Bauru. E na quarta, a obrigatoriedade de um seguro global, que não é o que a prefeitura tem mantido no tocante a esse veículo. O veículo está lá todo acidentado, ainda muito sujo de sangue, dá para perceber realmente que a forma física, né, a fixação dos próprios bancos, por exemplo, no solo, é de um veículo de circulação interna, são parafusos, vários bancos se soltaram totalmente, quer dizer, aquilo que foi um acidente e que não foi o nosso motorista que deu causa, poderia ter resultado em 13 mortes, inclusive desse servidor municipal. Por quê? Porque estava conduzindo um veículo obedecendo ordens da Secretaria Municipal para levar esses estudantes para Tatuí. E veja que há mérito na ida desses estudantes. O Conservatório de Tatuí é uma referência nacional e também na América Latina, e a seleção desses jovens para estar lá merece todo apoio e incentivo da Secretaria de Cultura e de Educação. Mas você tem que dar condições para isso. A gente tem a informação do secretário de Educação, Nilson Girardello. Ele afirmou que o veículo ele estava sendo usado para levar os alunos da cidade para estudar música em Tatuí e está caracterizado, segundo o secretário, como legitimidade do uso do micro-ônibus para transporte escolar, mesmo com o deslocamento intermunicipal. Por quê? Ele colocou que, além disso, né, o licenciamento e o seguro também estão regulares. Porém, a gente teve acesso agora há pouco aqui à documentação também, então está divergente um pouquinho ali, algumas informações realmente não batem e é isso agora que vocês estão querendo levantar para ver realmente o que está acontecendo e se esse veículo está com o uso totalmente desviado.
falar até papagaio fala. O secretário tentou naturalizar, por exemplo, também o fato de que gestões anteriores poderiam ter se utilizado desse veículo para pegar a estrada. Ora, o governo tem responsabilidade a partir do momento que toma posse. Você consolidar o erro de outras gestões, se é que houveram, para justificar um absurdo que é a cessão deste veículo para uma viagem intermunicipal, não tirem nada a irresponsabilidade que o governo atual e a secretaria atual teve na cessão desse veículo. Você tem outros veículos da educação, inclusive novos, que poderiam muito bem estar servindo esses jovens. Jovens que, diga-se, os pais e mães desses jovens de muito talento lutaram muito para convencer a Secretaria de Educação a ceder o veículo. Algum veículo, mas algum veículo adequado para um transporte intermunicipal. Nós não estamos falando de 30 quilômetros, nós estamos falando do Bauru-Tatuí. São horas na estrada, de um banco que não curva, não deita, não é? Um sustentáculo do próprio veículo que colocou em risco o nosso motorista, que ficou preso nas ferragens, e também os nossos jovens. Então, isso, claro, é criminoso. Tem que ser apurado e responsabilizado, inclusive do ponto de vista da improbidade administrativa. Rodrigo, a gente está falando aqui do problema levantado com a situação do micro-ônibus, né? Mas nessas diligências também foram encontradas outras irregularidades. E aí eu quero que a Estela coloque aqui para a gente o que vocês encontraram nessas buscas, nessas visitas que vocês fizeram, principalmente ali no Marabá, né? Em um dos imóveis que foi adquirido pela administração municipal recentemente. Exatamente. Inclusive, compras, né? Para mim sempre será compra, não será desapropriação. E ontem a visita constata exatamente isso, não foi desapropriação. Por quê? Um ano depois, esse imóvel de 7 mil metros, só o barracão 5 mil metros, que custou aproximadamente 5 milhões de reais e que deveria ser utilizado em caráter de urgência como garagem dos veículos da educação. Ora, tinha apenas uma dezena de veículos lá dentro, portanto, 70%, 80% do espaço vazio, não tem iluminação no local, não tem AVCB, não tem suporte para combater incêndio, extintor, tinha gasolina armazenada em galões lá dentro e centenas de materiais, é uma lista muito longa. Lá tem pneus novos, telhas cerâmicas novas, eu não sei o que está fazendo lá dentro, materiais novos de playground das escolas, esquadrias galvanizadas para construção, não sei quantas, não é? Ali não tem um controle de almoxarifado, centenas de carteiras, de cadeiras, de mesas de sala de aula, banquetas de jardim, ar-condicionado, condensadores de ar, colchões olímpicos, que a gente já denunciou, nós encontramos 110 colchões olímpicos. O custo desses colchões é de aproximadamente R$ 1.600, todos embolorados. Com locais que precisam da renovação, né? Exatamente. Então isso é muito grave, por quê? Porque esse prédio não é para almoxarifado. E todo almoxarifado precisa ter controle de estoque, entrada e saída. Imaginem se esse galão de gasolina ali, que eu não sei o que está fazendo, mas agora nós vamos querer saber, não é? Até porque não pode, se provoca um incêndio nesse espaço. São milhões de reais em produtos adquiridos com recursos da educação e que, obviamente, não teria nenhuma garantia de seguro. Por quê? Quem vai fazer seguro, quem vai aceitar, que companhia vai aceitar seguro de um barracão absolutamente precário, precarizado, que chove dentro, 5h30 da tarde a gente já teve que encerrar as filmagens porque é totalmente escuro. Então, assim, é muita irresponsabilidade com recursos públicos de grande monta e, naturalmente, esse desdobramento nós também vamos apurar. Hoje nós estamos fazendo a apresentação aos demais vereadores da casa, da gravidade de tudo que encontramos, mostrando os vídeos e as imagens, e também já fizemos contato com o Tribunal de Contas, porque realmente para nós é uma postura criminosa que precisa ser investigada, apurada e se punir os responsáveis. Obrigado, Estela, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Quando a Estela fala de filmada, né, visita filmada, Rodrigo, é porque todas essas diligências são registradas tanto em fotos quanto em vídeos, né? Algumas, inclusive, a gente tem mostrado agora ao longo dessa conversa aqui. Mas fato é que um problema, uma situação que foi levantada em relação ao micro-ônibus acabou escrachando ali, acabou puxando, né, o novelo de lã e surgiu uma outra situação também irregular que
aparentemente, pelas imagens que nós vimos, pelo acesso às informações que nós já tivemos, pode levantar novamente essa discussão em relação à improbidade, à destinação incorreta de dinheiro público, e a gente vai continuar acompanhando, porque, claro, a população quer saber aonde os recursos estão sendo investidos, aonde esses recursos estão. E também, muitos lugares precisando de uma renovação de materiais, como a gente já trouxe aqui dentro do Balanço Geral, também mães, pais, pedindo melhorias em locais de estrutura para crianças, para jovens, praças poliesportivas. Então, se tem material ali dentro, porque ele não é utilizado. E a gente segue acompanhando para trazer todas essas informações aqui dentro do Balanço Geral.